Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris, seja bem-vindo ao Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, de muito respeito e um espaço de diálogo sobre uma questão super importante e altamente relevante aí para a nossa sociedade de uma forma geral, que é o tema da ansiedade. E aí, como eu sempre falo, aqui no Ancião da Cidade, o ancião não sou eu. O ancião é esse convite para que a gente possa acessar esse lugar da sabedoria, esse lugar da longevidade, esse lugar que está guardado aqui dentro e que muitas vezes a gente não se permite acessar ou às vezes a gente não usa ele a nosso serviço, né? Então esse convite para que você possa cada vez mais se conectar com essa força interna, com esse ancião, com essa anciã que está aí dentro e que muitas vezes é ele que vai trazer essa força maior para você. E hoje eu estou muito feliz porque aqui nesse espaço eu recebo a Renata Sansone, que é uma dessas mulheres de força e de poder que eu tive a oportunidade de conhecer na minha jornada de vida. Sim, desde que eu me conectei com a Rê ocupou um espaço muito especial no meu coração, na minha trajetória. E poder estar aqui nesse lugar de muita segurança, né, Rê? E a Rê vai contar por que ela está aqui hoje. É uma grande honra mesmo. Dividir, de ouvir sobre a sua perspectiva, sobre a sua trajetória, sobre as suas referências de vida, né? E a gente criar esse diálogo sobre esse tema que tanto está presente também na sua vida, né? Sim, muito. Fala para mim, Rê, quem é a Renata? E por que ela está aqui hoje? Bom, Cris, acho que primeiro pela nossa conexão, né, pessoal, acho que eu não começaria diferente a não ser agradecendo, né, acho que o convite do Cris e poder estar aqui, né, falando em nome desse lugar, acho que do ancião, da anciã, é muito especial. A Renata é psicóloga, acho que desde a infância, que já tinha certeza que queria, né, seguir a psicologia. Sempre tive isso muito claro para mim. E acho que na minha trajetória eu pude construir, acho que um caminho que nos possibilitou esse encontro, né, que é o caminho, acho que evolutivo, o caminho da visão integrada da vida, o caminho do olhar humanizado das coisas, o olhar humanizado das pessoas. Então, acho que a nossa certificação em comum, né, da Meta, acho que nos possibilitou esse encontro. Vem hoje, né, numa trajetória, né, Cris, acho que de poder auxiliar as pessoas, em primeiro lugar, e as empresas, né, acho que dentro desse espaço de falar mais da ansiedade, de falar mais das questões de bem-estar e saúde mental. E a gente faz isso hoje, eu, né, especificamente falando de mim, de uma maneira bastante integrada e humanizada, porque eu acho que é sobre isso, né? A gente precisa falar sobre humanização, sobre transparência, sobre diálogo, e essencialmente sobre escuta, né? Acolhimento. Acho que as pessoas hoje buscam, seja dentro de uma empresa, fora dela, na vida, ser acolhido, ser escutado, e cada vez mais falar do tema da ansiedade. Sai daquele lugar de tabu, né, Cris? Eu acho que sai desse espaço e as pessoas vêm tomando mais consciência. Então, super agradeço aqui teu convite e vamos lá falar mais sobre isso. Você trouxe um ponto que, para mim, ele sustenta todo esse espaço de diálogo, que é o acolhimento, né? A gente vê aí, principalmente nos ambientes onde a gente frequentemente está, né, seja no ambiente corporativo ou até nos ambientes onde as famílias se conectam, onde os amigos se conectam, nos ambientes sociais, o quanto que essa base do não ser acolhido, isso impacta diretamente as nossas escolhas e a forma como a gente leva a nossa vida, né? Sim. E nessa perspectiva, fala mais sobre esse lugar do acolhimento, assim. Como é que na sua percepção, Rê, o acolhimento, ele dialoga com uma questão tão sensível, que na real, assim, né, eu já falei isso em outros episódios, a ansiedade,
até certo ponto, ela é saudável, né? Sim, muito. Super importante a gente ter aquele frio na barriga, aquela vontade. E esclarecer isso para as pessoas. Sem dúvida. Aquela adrenalina que nos puxa. O ponto é que às vezes a gente, pela falta do acolhimento, às vezes a gente perde um pouco a mão e vai para um lugar do extremo que ele não é tão saudável, né? Como é que dialoga para você o ser e estar acolhido ou não ser acolhido em um ambiente? Eu acho que tem essa questão, eu dividiria em duas vertentes. Eu acho que é o acolhimento no centro, né, junto com o cuidado, e aí tem um olhar, acho que, do cuidar de si, né, e o quanto que você, muitas vezes, num lugar de referência, quando a gente fala de acolhimento, por exemplo, num contexto de trabalho, né, isso pressupõe naturalmente você falar do teu líder, você falar do teu gestor imediato, enfim, das pessoas no seu entorno, né, independente de estar nessa relação direta com uma liderança. Mas acho que como que você se percebe incluído, incluída nesse contexto, acolhido, pertencente dentro desse contexto, é o que pode contribuir, essa é a visão que eu faria da correlação do acolhimento, para que você perca a mão, né, na questão de ir além da tua capacidade, ir além das tuas habilidades, quando falta esse reconhecimento. Então, acho que quando você se sente pertencente num espaço onde as pessoas te respeitam, permitem que você seja quem você é, que você se expresse, que você fale abertamente, né? Ou seja, que você de fato se sinta fazendo parte daquele lugar, daquele ambiente, isso contribui, né, para um aspecto positivo da ansiedade, que é aquele lugar de você se desafiar, de você querer ir além do teu potencial, de você entregar além do que você consegue, porque você se conecta, né? Com certeza. Então a conexão ela faz ela abraça, né? Acho que essa questão do acolhimento. Mas, antes disso, eu acho que vem um ponto muito fundamental, que eu falei do olhar para si, que é o quanto você acolhe os seus limites, né? Porque a ansiedade, dentro dessa visão, ela passa por um lugar muito importante, que é o quanto que eu sou capaz de reconhecer os meus próprios limites e capacidades e aprender e saber com consciência, dizer não para aquilo que não faz sentido para mim. Seja numa escolha, seja numa decisão, seja no que eu opto por fazer no meu dia, né? Desde o momento que eu acordo, até o momento que eu vou trabalhar, até o momento que eu vou deitar, me conectar com os amigos, com a família, com o trabalho em si, com a carreira, no seu papel paternal, maternal, o que quer que seja, né? Na função que você ocupa, nas múltiplas funções, né? Então, acho que quando a gente se permite... com consciência, com mais autoconhecimento. Então, a gente sempre vai cair nisso, né, Cris? Falar do autoconhecimento. Nesse lugar, nós conseguimos entender melhor o que está fazendo sentido para mim, o que não está fazendo sentido. Então, o limite, ele é fundamental dentro desse contexto da ansiedade, porque se eu acolho a minha condição, né, existencial, a minha condição, seja naquilo que eu dou conta de fazer ou não, seja naquilo que faz sentido para mim ou não, é onde eu me desvirtuo, né? Ou eu vou para o lado de uma ansiedade patológica, né? Se a gente for falar aqui conceitualmente, né, dentro da vertente psicológica, ou não, uma ansiedade produtiva, né, promotora de coisas positivas. Então, acho que esse olhar para si, ele é essencial, ele precisa vir antes do contexto do ambiente. Né? Como que eu me sinto lá dentro. Com certeza. Você sabe que eu estou te ouvindo, você me levou para o lugar do autoconhecimento, mas também do autocuidado, da alta responsabilidade, do auto... que vai muito no amor próprio, né? Que é da autointimidade. Sim. Eu tenho cada vez mais acessado, dentro da minha trajetória e da minha história, esse lugar da autointimidade. Porque ela dialoga muito sobre como é que a gente está estabelecendo efetivamente esses limites, e como é que a pauta do amor próprio, ela suporta e sustenta esse lugar dos limites. Muitas vezes a gente vem percebendo cada vez mais as pessoas deixando os seus limites em segundo plano e se colocando nesse lugar a partir do limite do outro. E quando a gente quer se projetar no outro, a gente esquece de quem somos nós, né? Sim. E aí entra a força e o poder do autoconhecimento. E para mim... O ponto da gente ter essa clareza e de estabelecer esses limites é o que faz sustentar todas as decisões que a gente toma todos os dias. A gente está tomando decisão o tempo todo.
Na medida que a gente toma decisões, a gente carrega e suporta renúncias, né? Porque toda decisão, ela abre mão de algo, né? E aí ela sustenta uma renúncia. E aí entra nesse espaço e nessa questão dos limites, para mim, uma grande reflexão, e queria explorar um pouquinho mais com você, que é o quanto que a gente renuncia à nossa perspectiva principal, que está ligado com as nossas emoções, a favor, né? Ou sobre o espelho do outro, né? E às vezes a gente esquece desse lugar. Essa dança entre tomar decisão ou tomar decisões, abrir mão de algumas coisas, suportando essas renúncias, ela dialoga muito com essa questão dos limites, né? Sim, nossa, você está falando aqui e me vindo... A gente vai abrindo algumas janelas, né? Claro. Eu acho que falar desse assunto leva a gente para várias perspectivas. Tem uma questão importante que você, dentro da sua fala agora, me fez pensar e lembrar, que tem a ver com os poderes que nós temos internos e o quanto que a gente acessa esses poderes na vida. Seja o homem, a mulher, né? Independente de sexo, independente de gênero, é o ser humano, né? E um aprendizado importante ao longo da minha trajetória e de formações foi olhar para esses poderes e como colocar isso a serviço das pessoas no aprendizado, né? Como que eu faço uso dele para lidar com os sintomas do dia a dia, com as questões que a sociedade traz. A ansiedade hoje com uma repercussão forte, somos o país, né, com maior índice de ansiedade, estamos no mês do Setembro Amarelo, falando de questões de saúde mental, o holofote está para isso, né, mais do que a pandemia trouxe, acho que a consciência maior das pessoas de olhar para isso, mas esse mês especificamente com muito mais atenção, né? E quando a gente fala desses poderes, é como se nós nascêssemos, né, com toda essa essência que você está falando, né, traduzindo de uma linguagem didática aqui para as pessoas entenderem, né? É como se nós nascêssemos, obviamente, com os nossos valores e fôssemos formatando essas crenças, virtudes, que vai delimitando, né, quem nós somos e traçando a nossa personalidade. Sem falar dos impactos do ambiente, do quanto que a família, os amigos vão moldar isso também, que é o que a gente chama no contexto ambiental, né? Mas a personalidade traz por si só esse lado que é nosso, né? Quem nós somos e como que nós nos identificamos. E à medida que a gente vai crescendo e vai se moldando socialmente, a gente passa a assumir algumas personas, que são essas funções que eu estava falando antes, né? E quando a gente está nesse lugar de assumir essas personas, sabe o que mais rege, Cris, importante nisso? É a necessidade que nós temos, que o ser humano tem, de aceitação. Então, quando você fala sobre essa questão de como nós olhamos para os limites, como que nós fazemos escolhas e renúncias, e que muitas vezes essas escolhas elas estão muito mais por atender a expectativa do outro e menos a nossa, tem a ver com esse segundo poder, que é, puxa, o quanto que à medida que eu vou evoluindo na vida, eu vou me moldando à expectativa do que o outro espera sobre mim e não aquilo que de fato eu quero. Peraí, você trouxe um ponto que é fantástico, assim. Como eu vou me moldando a partir da perspectiva do outro e não necessariamente sobre aquilo que eu quero para mim, assim. Exato. A gente está vivendo uma era que é a era da complexidade, né? O caos está posto à mesa. E a gente está sendo convidado a, o tempo todo, viver e dialogar com tudo isso, né? Traz pra gente aqui, dentro do seu lugar de fala, por que você está trazendo esse aspecto? Então, porque eu acho que ele é quando você fala da complexidade, do caos, enfim, né, do cenário, vamos dizer assim, do mundo caótico, né, e que a gente tanto aprendeu e evoluiu aí juntos dentro do nosso processo de certificação, né, numa visão integrada, onde a complexidade ela ocupa o lugar de centro, né, disso. Porque eu acho que ela é a grande rachadura, né, eu acho que falar desse segundo poder, desse molde, de como a gente olha para as expectativas e deixa de ser quem nós somos, a gente se desconecta dessa essência e desse processo de autoconhecimento. Então, por que eu trouxe ele e como que ele se conecta com a complexidade? Autoconhecimento, né, e complexidade. Vamos imaginar uma linha onde cada um está numa ponta dessa linha. Você que está nos ouvindo, imagine dessa forma, né? Então, um lugar da ponta, a gente tem o conhecimento, o mergulho, em cada vez, né, se desenvolver mais e procurar conhecer mais teu potencial e quem você é. E, do outro lado,
um cenário onde nós não temos controle. É isso. A complexidade pressupõe a falta de controle. Só que nós nascemos com o desejo de controlar e de ser aceito, né? Como eu estava dizendo sobre aceitação. Quando isso se mistura num cenário onde hoje a gente não tem controle sobre as coisas, o mundo se torna cada vez mais complexo, as mudanças são mais incertas, né? Nós tivemos cenário da pandemia que nos mostrou isso claramente. Hoje, um cenário extremamente competitivo, né? Seja para o contexto do trabalho, para as empresas, para os negócios, do ponto de vista sociopolítico, econômico. Então, são muitas oscilações. Essas oscilações nos convidam a puxar esse outro ponto, né, dessa linha, que é a maneira com que a gente vai atravessar, e por isso que eu falei da rachadura, né? Esse processo, embora a gente não tenha controle sobre ele, é se conhecendo mais. Com certeza. E o conhecimento de si pressupõe o quanto que eu olho para os meus limites. Eu gosto muito dessa definição. O que é autoconhecimento de verdade, Cris? E ao longo, acho que, de todos os meus 20 anos de trajetória trabalhando com saúde mental, né, principalmente dentro do contexto de trabalho, é o quanto que você conhece os seus próprios limites e sabe dizer não. Porque isso, de fato, permite com que a gente seja quem a gente é. Com que a gente certeza. atravesse esse tipo de cenário. É isso. E muitas vezes, até pela nossa referência de vida, né? Eu digo sempre assim, nós somos e a gente leva, né, o que a gente vivia, o que a gente sentia e o que a gente se referenciava enquanto criança, né? Quando a gente chega em ambientes que não nos permitem ser a nossa essência, muitas vezes a gente perde a nossa capacidade principal de ser quem a gente realmente criar, é, né? De criar, de trazer isso. o melhor aspecto que a gente tem, que vem da criança, né? É isso. Aquele poder criativo que É a gente isso. vai perdendo à medida que a gente vai se engessando nessas expectativas. E você sabe que eu fico pensando, assim, quando a gente nasce, né? Quando a gente tá lá nesse lugar da criança, a gente é tão desapegado e tão desamarrado de tantos julgamentos, né? De tantas questões. A gente vai amadurecendo, né? E a gente vai ocupando, e assim eu tenho visto cada vez mais, a gente vai ocupando camadas de medos, camadas de crenças, camadas de várias coisas que muitas vezes a gente precisa nomear elas e entender que elas não são nossas. A gente pegou dos nossos pais e a gente trouxe para a nossa história, a gente pegou da nossa família, das nossas experiências de trabalho, das nossas experiências de vida de uma forma geral. E aí, para mim, o desafio, e eu estou nessa jornada do autoconhecimento há mais de 10 anos, e quanto mais eu me conheço, mais eu descubro que eu sei pouco de mim, assim. O grande desafio, para mim, está nesse lugar da gente perceber o que é nosso, e o que é nosso a gente assumir, incorporar que somos assim, funcionamos assim, e o que não é nosso a gente tirar e devolver para o outro, né? Porque a gente precisa devolver para o outro o que é dele e fazer com que a gente siga, né? Porque quando a gente sai desse lugar do quem eu sou e como eu estou e como eu me relaciono, eu vou para o lugar das relações, né? E hoje eu percebo que as relações elas não são tão poderosas e muitas vezes a gente não estabelece vínculos profundos porque a gente não está tendo essa clareza de efetivamente qual é a nossa entrega principal. Faz sentido essa reflexão para você? Faz, acho que faz muito sentido. Ela tem um campo filosófico e ao mesmo tempo prático. Eu vejo dessa forma. Acho que a gente está aqui num diálogo interessante porque traz esses dois olhares, né? O filosófico, uma visão integrada das coisas, onde a gente começou a construir aqui um raciocínio com as pessoas, né, que estão nos ouvindo, que vem desse lugar do eu, e aí a partir desse lugar do eu, como que eu me comporto no dia a dia e como que eu transfiro isso para as relações. E assim a gente vai evoluindo e conecta demais com o que eu estava falando antes sobre os poderes, porque Lógico. é exatamente isso, acho que isso faz todo sentido, porque as relações, elas são um espelho, né, e um reflexo, vamos dizer assim, dessa junção daquilo que a gente é e como a gente expressa o que a gente é. Né? E a gente expressa como? Nos comportamentos diários. Com certeza. E quando nós integramos isso e colocamos isso a favor das relações, acho que é como você falou, você está há 10 anos nessa jornada. Quanto mais nós conhecemos sobre nós mesmos, nós mesmas, a gente se permite abraçar e acolher o que não é legal, porque todos nós temos sombras e está tudo bem, né? Não somos perfeitos, somos seres imperfeitos, e a partir dessa imperfeição, poder moldar e colocar luz aquilo que não está legal. Claro. Ou seja, que é o que a gente chama da cura, né? Trazer a cura para essa qualidade que você quer transformar. Isso é a cura, né? Você trazer consciência sobre uma questão que para você até então estava obscura, que a gente fala que estava lá no teu inconsciente, né?
Então, trazer consciência e colocar luz sobre isso faz todo sentido, porque eu vejo que hoje nós carecemos, o caminho essencial é a pílula, vamos dizer assim, né? À medida que a gente investe nisso, olha mais, faz as escolhas que fazem sentido. Vamos falar sobre as fórmulas aqui, né? Quais são, então, os passos que nos levam a ter relações saudáveis? Excelente. Eu acho que é você investir no autoconhecimento, né? Primeiro lugar. Né? Além de investir no autoconhecimento, você escolher com responsabilidade, que é o tal da autorresponsabilidade, ser um protagonista da sua vida, né? Onde você vai colocar luz sobre aquilo que não está legal. E isso significa o quê? Transformar hábitos, transformar escolhas, ressignificar suas decisões para aquilo que faz sentido para você. Né? E a partir disso, você se convidar, quando você traz isso para uma relação no outro, naturalmente você vai estar mais maduro, mais madura, mais consciente daquilo que você escolhe transmitir para o outro. E abraçar o que o outro te joga, né? Com consciência, sabendo que, opa, isso aqui não é meu, isso aqui é seu. Né? Então, esse filtro é essencial, né? É essencial. E sem, Cris, a expectativa de que, muitas vezes, o outro vai entender o que você está falando. Nem sempre. Com né? certeza. E nem sempre ele vai aceitar, ela vai aceitar. Então, ter consciência também de que a gente não vai corrigir o outro, né? O outro precisa se convidar a fazer o caminho dele. Eu acho que quanto mais a gente vai investindo nessas pílulas, na sociedade, no dia a dia, seja numa instituição, nas amizades, no ambiente de trabalho, mais a gente caminha para ter esse tal do ambiente seguro, das relações que funcionam, das relações que são saudáveis e não adoecedoras. Então, quando as pessoas vão buscando esse caminho mutuamente, por consequência, claro, a gente vai construindo, acho que esse caminho mais saudável. Sabe que você me levou para um outro lugar, assim, eu sabia que esse papo ia ser poderosíssimo, Rê, e você me trouxe para um lugar da unicidade enquanto indivíduo, assim, nós somos seres unos e enquanto seres unos a gente precisa entender qual é o nosso papel e a nossa parte nesse todo maior, né? Isso. Quando a gente entende Essencial. o nosso papel e a nossa parte nesse todo maior, a gente entende inclusive o nosso impacto no planeta, né? E se a gente se percebe nesse lugar do impacto de quem nós somos no planeta, a gente percebe a grandiosidade da experiência humana. Não sei porquê, mas dentro da sua fala, você me levou para esse lugar, da grandiosidade da experiência humana. Nas nossas relações, né, e aí eu estou trazendo isso porque eu queria te fazer mais um convite. Na qualidade das nossas relações, na qualidade de como a gente estabelece a nossa relação primeiro com a gente, para depois a gente estabelecer as nossas relações do outro, a gente entende a beleza da experiência humana. Sim. Na medida que a gente percebe essa beleza da experiência humana no sentido mais genuíno e mais perfeito do que a gente busca, né? Eu acredito no meu poder interno, eu acredito no quem eu sou, eu acredito na minha força e eu estabeleço com o outro relações que efetivamente fazem sentido a partir dessa troca, né? Dessa troca. E a gente vai vendo como as pessoas estão umas adoecendo as outras, por quê? Porque a gente está abrindo mão do que é mais essencial, que é viver a experiência humana. Né? O toque, o abraço, o sorriso, o olhar, isso tudo faz parte da experiência humana, né? Você, né, diante das suas múltiplas funções, a Renata é uma, né, Sim. também, mas a Renata é mãe, a Renata é empresária, Sim. a Renata é esposa, Sim. a Renata tem todas essas perspectivas, né? Você, quando você decidiu maternar, você fez uma escolha dentro da sua trajetória. Quando você trouxe para o mundo a Realis, que é onde você coloca a sua maior energia para ajudar outras pessoas, né? Pelo que eu entendo e pelo que eu acompanho da sua Sim. trajetória, você também fez uma decisão de maternar um processo para entregar para outras pessoas, dentro da experiência humana, algo muito maior. Como é que você dialoga nesse lugar desses múltiplos papéis? E o que você faz para a Renata ficar lidando com tudo isso Muito e chegar e sustentar desafiador. esse poder interno? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque você fala... Nós nos encontramos dentro desse lugar, né? E sempre te ouvindo. Renata, eu te vejo com essa força, né? Te vejo nesse lugar de sustentação. Então, acho que era natural ouvir essa pergunta. Como que você ocupa isso e sustenta tudo isso e leva isso? Né? Acho que como você bem definiu, coloca isso numa função maternal, porque acaba sendo esse lugar de cuidar. Né? Com certeza. Então, eu entendi que, acho que eu tinha, né, tenho essa força do cuidado,
E eu aprendi, e ao longo de toda a trajetória de autoconhecimento, enfim, de conhecimento, seja ele, né, cartesiano, digo, de formações, mas o conhecimento vivido, né, e de experiência de autoconhecimento, eu entendi que eu precisava, nesse lugar, né, de desejo do cuidado, colocar o cuidado para os outros. Né? Então, acho que, te respondendo de trás para frente, eu acho que o que me mantém nessa força é a vivência de um propósito, onde eu entendi que o que mais talvez faltou ao longo da minha vida era aquilo que eu precisava servir e colocar para o outro, que é o cuidado. Né? Então, é quando a gente fala de transformar o vício em virtude. Né? Então, quando nós entendemos, e está vendo mais uma vez, vem do autoconhecimento, nos conhecemos e entendemos o que a gente de fato veio fazer nesse mundo, né, como propósito de vida, e quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a gente se sustenta na força, independente do que acontece, das intempéries, da vida. Eu que lido com o emocional das pessoas o tempo todo, seja no contexto clínico, hoje muito mais, né, em grupos empresarial e por meio de programas em saúde mental, onde o campo é muito difícil de sustentar, o que a gente fala, né? O campo é o contexto, é o ambiente. Então, isso é muito desafiador, porque eu acabo absorvendo muitas demandas emocionais a todo tempo, né? Questões adoecedoras, porque hoje, de fato, as pessoas estão muito adoecidas e ainda mais no ambiente de trabalho. Com certeza. Porque envolve essas relações que nós estávamos falando. Então, o que eu vejo? Que quanto mais a gente leva esse conhecimento, tendo aqui hoje que a nossa pauta central é a ansiedade, né? Que lugar é esse lugar da ansiedade? Quanto mais a gente acessa esse ancião, que nomeia aqui toda esse nosso processo de acolhimento, que é o ancião da cidade, ou seja, essa sabedoria que já está dentro de nós, interna, e cada um fazer esse caminho, mais a gente se aproxima desse propósito, mais nós somos felizes, alinhados à nossa essência, que vai levar a esse contexto do todo que você estava falando, do ambiente, do coletivo. Tem uma relação com o autor interessante, que é onde ele traz a questão da felicidade, que ele vai dizer, não tem como eu ser feliz se eu vejo lá uma queimada, como a gente está acompanhando agora no Brasil. A gente vive a pior seca histórica, né, atualmente. E teremos aí, certamente, né, um período de calor extremo, onde o Brasil, pelo que eu li recentemente, vai ser um dos piores países afetados. Então, assim, já é realidade. E você vai falar, mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque se nós entregamos para o meio aquilo que não está alinhado dentro de nós, a gente está repercutindo e adoecendo todo um sistema, seja ele institucional, organizacional, ambiental. Então, está tudo conectado, tem a ver com a tal da complexidade. Então, a felicidade ela só vai existir de fato, individual, quando existe uma felicidade coletiva, Cris. Com certeza. Então, e a gente vai buscar esse coletivo quando nós aprendemos a lidar com a tal da ansiedade, que vem a partir desse conhecimento que a gente está construindo aqui nessa fala, nesse diálogo, que é se conhecer, compreender seus próprios limites, se expressar abertamente, livremente, alimentar cada vez mais espaços humanizados dentro do ambiente de trabalho, relações saudáveis, para que a gente possa entregar para o ambiente aquilo que de fato a gente em essência. Então, é assim que eu vejo. Não, e aí você só sustenta a minha fala de quando eu trago o nosso papel e a nossa parte nesse todo maior que é o planeta, né? Porque se a gente entende a nossa responsabilidade, a gente percebe o quanto que é poderoso cuidar desse lugar, da força que a gente está entregando e que tá tudo por onde integrado. A gente passa, né? Então, assim, na complexidade, a gente vai construindo essa teia. E sim, somos parte de uma teia, e essa teia ela vai construindo sistemas e vai fazendo com que a gente conecte, né, os nossos sistemas de origem e aqueles sistemas que não são primários, mas que a gente acaba também se conectando e se alinhando nesse lugar de suportar o campo, né? E quando a gente vai para esse aspecto, isso vai para dentro do sentir, né? Quem eu sou, como eu me percebo e como a partir de como eu me percebo eu estou construindo e estou entregando para o outro. Para que a gente tem que achar, né, que ir para o ambiente do trabalho, a gente tem que entregar a nossa pior versão para o outro, a gente tem que entregar aquilo que não está tão legal dentro da gente. Eu acho que para mim esse é o maior desafio de lidar com essa temática e de sustentar esse campo. É a gente perceber que aquilo que não é legal é nosso e a gente precisa mergulhar internamente para curar e para resolver aquilo, a partir da nossa história.
E entregar para o outro aquilo que realmente vai fazer com que o outro receba aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro e que a gente entregue a felicidade. Eu acho que o problema tá porque a gente fica a todo momento... tem uma teoria que é conhecida, né, na psicologia, que é a teoria do apego, de John Bowlby. A gente volta... eu pensei nela de trazer aqui agora na fala para fundamentar isso que você está trazendo, né, conceitualmente, vamos dizer assim. Por que isso acontece, né? Além de tudo isso que a gente está construindo aqui, toda a necessidade que nós temos de mergulhar nisso para poder olhar para os fatores da ansiedade hoje, que é tão presente na sociedade, né? Por inúmeras razões. Né? A gente precisaria de mais podcasts e mais gravações para ir olhando para outros fatores que impactam a ansiedade. Mas, quando a gente fala do apego, o que tem a ver com tudo isso? O grande problema, e deixar de, né, acho que entender que nós podemos entregar o que nós somos e temos de melhor para as pessoas, e aí depende desse conhecimento, de você querer fazer isso, porque aí tem a tal da autorresponsabilidade, do papel protagonista, porque nós transferimos muitas vezes, seja para o líder, né, para um gestor, ou para as pessoas nas quais eu me relaciono no ambiente, o desejo, uma expectativa que eu não recebi. Né? Então, aquele vazio que fica ao longo da tua vida, uma carência que você tenha, uma necessidade. Então, a gente acaba, muitas vezes, projetando essa expectativa de que, olha, o ambiente vai curar aquilo que eu não recebi. Não, o ambiente não vai curar aquilo que você não recebeu. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, isso tem a ver com a teoria do apego, né? E ela vem fundamentar e explicar que ao longo da nossa vida é como se nós transferíssemos essa função paternal, né? Da atenção que eu recebo, por exemplo, do pai, eu vou ter que receber do líder, né? Então, eu projeto aquilo que eu desejo receber ao longo da minha vida, ao longo da minha infância, e de repente aquele vínculo, aquele vazio, aquela questão, aquela ferida, que a gente está falando da sombra, né? Eu acabo projetando e aí eu não recebo, né? E aí aquilo vai adoecendo, vai criando falsas expectativas. Então, a gente precisa entender e discernir o que é meu, da minha vida, né? Embora somos integrados, e o que eu levo para o ambiente. Porque a responsabilidade é nossa, como você falou. Né? Com certeza. De fazer escolhas e o que eu decido levar para o outro. Com certeza. É sobre isso. É por isso que aqui dentro do Ancião da Cidade, quando eu fiz esse convite para a Renata de poder dividir um pouco da sua trajetória e um pouco da sua história, é para que a gente possa entender efetivamente como é que essas questões elas estão relacionadas com esse grande emaranhamento que a gente vive. Esse emaranhamento que é a forma e a beleza de viver. Muitas vezes a gente está dentro de situações que a gente não escolhe estar. Mas independente se a gente vive ou não, a gente tem o poder da nossa escolha. A gente tem o poder de discernir se a gente quer ou se a gente não quer. E aí, a gente está chegando ao final do nosso encontro, que quando a gente se percebe, né, tem tantas pautas que a gente pode puxar, tem tantas coisas que a gente pode abrir, que a gente essa não é a única oportunidade de poder trazer, assim. Mas quando a gente entende essa força da gente utilizar o que está disponível dentro da gente e que tudo acontece nessa frequência interna, a gente se percebe como algo maior e a gente efetivamente consegue entender e entregar para o outro aquela que é a melhor capacidade de construir relações fortes, relações respeitosas e, sem dúvida, lidar com esse contexto da ansiedade. Momento final, Rê. Fala final, aquele ouro que está guardado aí dentro de você, que a gente pode acessar e você entregar como um presente. Dentro do nosso tempo aqui. Bom, acho que o ouro é para lidar com tudo isso que nós falamos, né? Para lidar principalmente com o fator da ansiedade na nossa vida, que está presente em tudo, né? Durante todos os dias, em todos, porque não pensa que porque sou profissional da saúde, né, claro, não tenho o sofrimento, não tenho as dificuldades, mas acho que o ouro é você acreditar cada vez mais no seu potencial e compreender, né? Que é diferente de entender. Compreender, a gente compreende com consciência, né? Eu posso entender algo, mas o compreender você mergulha de fato naquilo com o coração, não só com a razão. De que os recursos estão dentro da gente, né? Por isso que eu comecei falando sobre os poderes. Então é como se nós voltássemos para aquele primeiro poder, a gente não poderia continuar explorando mais sobre os poderes em outro momento, e entendêssemos que o caminho é fazer com que a gente
vá de volta para essa essência, né? E aprenda a atender a expectativa do outro, mas dentro daquilo que faz sentido para mim. Com certeza. Em primeiro lugar. E sempre isso vai acontecer quando a gente entende que os recursos já estão dentro de nós. Então, acho que esse é o ouro maior, porque a gente fica buscando fora. É isso. Né? A todo momento buscando. E, na verdade, não. Né? Na verdade, não é buscar fora, é buscar dentro. Né? E entender que esses recursos já existem, para a gente poder lidar com o que a gente tem de melhor e de pior. É isso. A grande busca é se permitir esse mergulho interno e acessar todas essas ferramentas. Exatamente. A nossa capacidade de respirar, que a gente está esquecendo de respirar. A nossa capacidade de que é nutrir. Tão essencial. É isso, de nutrir, de beber água, de manter o nosso corpo hidratado, né? Contato, porque essa fluidez, né? Porque hoje a rede, a mídia, o mundo digital está nos deixando mais próximos cada vez dessa modernidade que a gente chama líquida, da sociedade líquida, Sim. que é essa coisa não palpável. Hoje é um termo, né, da modernidade. E é verdade. Então, o recurso interno também é isso. É isso. É você estabelecer esse contato que hoje nós estamos fazendo aqui, olho no olho, presencial, falando com respeito, né, permitindo ouvir, acolher o que o outro tem para te dizer. Então, acho que são esses recursos que nos levam para controlar, gerenciar, né? Porque controlar a gente não vai. A ansiedade, porque ela é uma condição biológica. Com certeza. Mas a gente aprende a gerenciar quando a gente aciona esses recursos dentro da nossa caixinha. Uau. E a gente coloca esses recursos a nosso serviço e a gente utiliza ele para despertar e fortalecer esse poder interno. É isso aí. Rê, obrigado. Ai, Cris, foi ótimo. Que honra que venham mais. Que honra poder dividir esse espaço. Obrigado por aceitar o convite. Por se colocar a esse serviço maior, né? Sim, de compartilhar um pouquinho do que está aí dentro e entregar para quem está nos ouvindo essa nossa percepção. O Ancião da Cidade era essa nossa capacidade de acessar internamente o que está disponível, simples assim. Esse é o Ancião da Cidade, obrigado por dividir. Obrigada, Cris, e vamos construir cada vez mais espaços de diálogos poderosos. Iremos. Obrigado, Rê. Obrigada. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.